Saudade de vocês, queridas. Que delícia estarmos juntas aqui. Eu queria dizer para você que nessa tarde nós precisamos umas das outras. Deus conta comigo e conta com você. Esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ela não pode parar em nós. Ela precisa ir ao encontro de todo aquele que Deus colocar no seu coração quando você ouvir essa mensagem. O tema dessa mensagem é pandemia, um ótimo momento para vencermos o MA. Daqui a pouco nós vamos saber o que é o MA. Eu quero que você abra a palavra comigo, se você estiver aí do seu ladinho, em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 6 a 10, que diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Senhor nosso Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, e está escrito que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, o Senhor venha mostrar às Tuas filhas, além delas, quem deve ouvir essa mensagem. Sabemos que o Teu Espírito, Pai amado, e querido Deus, se moverá. E que em nome de Jesus haverá arrependimento. E em nome de Jesus, metanoia, mudança de mente, transformação de vida. Que o poder do Teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, esta palavra de vida, Pai amado e querido Deus, encontrará corações, Pai amado, que estarão ali, Senhor, sedentos. Será luz, porque ela é luz, Pai amado, para o caminho, Senhor amado, querido Deus. Nós queremos entregar diante do Teu altar a minha vida e de todas aquelas que estão ouvindo essa mensagem, para que o Senhor fale conosco e Teu nome seja glorificado, que dê fruto e fruto que permanece, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Pandemia, um ótimo momento para vencermos o MA, o materialismo e a avareza. Eu sei que vai ser uma palavra bastante difícil, mas também sei que o Senhor nos ama e nós precisamos santificar a nossa vida. E a nossa vida será santificada através da palavra de Deus. Depois nós teremos dias onde estudaremos a respeito do Espírito Santo de Deus, mas é necessário que tudo que estiver escondido, ou tudo que você ainda não enxerga, todo mundo vê menos você, que hoje o Teu Espírito Santo mostre a você essa verdade, que você seja liberta desse cativeiro e seja curada e seja feliz e abençoada. Eu quero dizer para você o conceito de materialismo. Por materialismo aqui nos referimos ao uso corrente do termo no meio cristão, ou seja, uma desmedida preocupação pelos bens materiais, sua posse e aquisição, supondo que isso é o essencial da vida em detrimento da vida espiritual. Também atenta contra um sentido cristão de justiça social. A mesma conotação é encontrada nas palavras avareza e cobiça. A atitude materialista, avara ou cobiçosa, é condenada energeticamente pela palavra de Deus. E nós vamos ver pela palavra de Deus tudo isso revelado. O homem, ele se torna materialista ao crer em 3 mentiras básicas. Preste atenção. A primeira mentira básica é essa: cada pessoa é dona do que possui. A segunda mentira é: a vida do homem consiste na abundância dos bens que ele possui. E a terceira mentira é: o homem pode dispor a seu modo dos bens que possui, seja isso adquirido por herança, trabalho, capacidade, vivacidade, engano ao próximo e etc. Essas são mentiras e sabemos muito bem quem é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Ele tem colocado o homem no caminho da cobiça e da avareza. O homem está adormecido, não tem consciência desses pecados, uma vez que creu nessas mentiras. Mas em nome de Jesus, hoje nós denunciaremos todas essas mentiras, para que você possa verdadeiramente ser livre de tudo isso e viver a vida que Deus tem para você.
A avareza, ela destrói o homem. Essa é uma afirmação. A avareza é filha do egoísmo, é idolatria. Está escrito em Colossenses, capítulo 3, no verso 5 assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diga assim: amor ao dinheiro. Preste atenção para o diabo não distorcer as coisas. O problema não é você ser rico. O problema não é você ser uma pessoa que tenha muitos bens. Esse não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mentira, engano, subornos, injustas, roubos, rixas e inimizades. A palavra em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você conhece alguém? Você sabe de alguém que, por causa das riquezas, não teve mais tempo para com Deus nem para a sua palavra? Não teve mais tempo para ir à igreja, não teve mais tempo para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus? O Senhor disse que não somente eu pregaria essa palavra, mas que você que está me ouvindo também. Você levaria essa palavra para outras pessoas. Por isso eu quero que você pare tudo o que você está fazendo e ouça bem esta verdade. Porque eu creio que pelo poder de Deus vai ser muitas e muitas pessoas e serão alcançadas por esta palavra, porque serão arrependidas. E o Senhor diz mesmo, hoje é uma palavra de arrependimento. E eu quero dizer para você o que diz a palavra também aqui. Deixa eu continuar. A cobiça é o desejo desordenado de possuir coisas e riquezas com o fim de satisfazer as exigências egoísticas da vida. A cobiça é algo, é aquele pecado sutil, sabe? Que você nem percebe, cada vez mais você está sendo engodado e engolido. E você não tem mais tempo para ninguém, você só tem tempo para coisas, para alcançar mais dinheiro, para possuir mais coisas. E você está sendo envolvido e você está fazendo planos diante, quem sabe, daqui tantos anos eu já estou livre de tudo isso. Mas eu quero dizer a palavra de Mateus capítulo 13, verso 22, diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Talvez você já ouviu a palavra de Deus muitas vezes, talvez até você já pregou da palavra. Talvez você já levou essa palavra para tantas pessoas. Mas aqui diz que, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam. O que tem te sufocado? Será que é a ambição dessa vida? Será que a loucura por ter mais e mais é trabalhar desesperadamente 24 horas, 32 horas, 16 horas e você não percebe, e você mesmo dá desculpas para você mesmo de que está tudo bem, só que você já está tomando medicações para você ficar acordado, você já está tomando remédios por sua conta, para dar conta de trabalhar e fazer e fazer e fazer. Os avarentos não podem herdar o reino de Deus. Isso não sou eu quem digo, mas está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus, amados. Eu queria que você prestasse atenção. O Senhor nos ama. E Ele me trouxe neste lugar aqui. E por amor a Ele, e Ele por amor a nós, essa palavra está vindo ao encontro para que nós preguemos e levemos elas a tantos quanto o Senhor colocar no teu coração hoje, de que estão vivendo uma vida de engano, uma vida sendo sufocados, uma vida que eles não estão mais suportando. Só Deus sabe que eles não estão mais suportando, mas o Senhor quer libertá-los desse cativeiro, amados, e Deus quer levá-los o tempo perfeito para o céu. Deus quer que eles, sim, façam parte do reino dele, do reino de Deus.
A publicidade e a propaganda comercial apelam constantemente e exploram a cobiça do coração do homem. 1 João capítulo 2, no versos 16 e 17 diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. Tudo isso vai passar. Você vai perceber que aqueles que estavam com você em um determinado momento da tua vida, hoje não estão mais. Você vai perceber que aquele dinheiro tanto que você ganhou, de repente saiu pelas tuas mãos e você nem sabe como. Você vai perceber que a família, você não tem mais tempo para a família, você perdeu todo mundo. E você está se enganando que está feliz. Você está se enganando que a tua vida é muito boa. Mas hoje o Senhor quer tirar a venda dos teus olhos, do teu coração. E quer te mostrar exatamente como está o teu coração. Podemos dizer que a avareza, eu quero resumir a avareza em alguns pontos. A avareza, ela impede o homem de usar tranquilamente, com liberdade e com alegria, os bens que possui. Ela não permite. A avareza é um pecado e você precisa deixar esse pecado. Ela não permite que você possa usufruir de tudo aquilo que você conquistou, com liberdade, com alegria. Você fica escravo dela. Eclesiastes capítulo 1, no verso 3 a 10 diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-la. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Eclesiastes. O livro da sabedoria, capítulo 1, no verso 3 a 10. Salomão era o homem mais rico da terra. Mas ele já estava cansado. Era engodo. Era como um vento. Tudo isso passa, amados. Nós não sabemos o que será de nós amanhã. Mas o Senhor disse: se arrependa hoje. Hoje é o dia de você se arrepender. É o dia de você se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, me ensina a viver essa vida que o Senhor tem para mim. Me ensina a administrar os bens que eu tenho e tudo que eu tenho de maneira sábia, que me traga alegria, que seja leve, que seja suave, que seja uma maneira gostosa. A avareza, ela faz o homem duro e insensível para com seus semelhantes. Eu não vou ler toda a história, mas eu vou deixar aqui. Veja a história de Nabal. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, você vai ler toda a história, mas eu vou me ater no verso 10 e 11, que diz assim: Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água, e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Esse homem Nabal, a Bíblia diz que era considerado um homem tolo, um homem insensível. Aquele homem que não consegue ver as dificuldades daqueles que estão ao próprio redor. Aqui na história você vai ver o que Davi tinha feito para Nabal. E agora Nabal já se esqueceu. Esqueceu até mesmo do nome de Davi. E esfrega no rosto de Davi, na cara de Davi, de Davi não, mas dos seus que estavam. Para você, em nome de Jesus Cristo, que o poder do Espírito te envolva nesta tarde. E que você consiga compreender e ver o que está no seu coração. É necessário que você permita que o Espírito Santo de Deus te mostre o que está no seu coração.
Será que você tem conquistado somente para você? Talvez nem os seus filhos tenham direito. Talvez nem os seus parentes tenham direito. Talvez eles não possam desfrutar dos bens e benefícios que você tem. Eu conheço, amados, uma família muito de perto, muito família mesmo, minha família. Aonde tinha uma casa maravilhosa, uma casa com piscina. Aonde tinha tantas coisas. Mas fechado o coração para outras pessoas. E ali eles viveram sem os parentes poderem usufruir daqueles benefícios, nem irmãos, nem primos, nem sobrinhos, nem nada. Viveram juntando tesouros nessa terra. Não viajavam, não davam, não abençoavam, mas viviam para eles. Morreram. Tudo ficou aqui. Em nome de Jesus e pelo poder, revestida pelo poder que Deus me deu autoridade para te falar. Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor te ama e Ele quer o teu coração. E Ele quer que você faça parte do reino de Deus. Posicionamento, eu quero que você preste atenção na diferença de posicionamento de Neemias com seus compatriotas. Neemias capítulo 5, no verso 1 a 12 diz assim: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Começaram a reclamar para Neemias. Alguns diziam: nós, os nossos filhos e as nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuarmos vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Presta atenção. Olha o que Neemias diz: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Será porventura que existem cristãos cobrando juros dos seus irmãos na fé? Será que está acontecendo isso? Você está se aproveitando de um momento de fragilidade, de um momento de dificuldade dos seus, para comprar suas propriedades mais barato. Espírito Santo de Deus. Vou continuar o que está escrito aqui. Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso eu prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Tem pessoas que estão rindo desses cristãos que dizem que são cristãos e contam que estão ganhando juros absurdos na vida em cima de irmãos, e ainda falam com muita alegria porque se consideram sábios. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus, que o Espírito te leve ao arrependimento nesta tarde, que você se arrependa e que você possa voltar, e em nome de Jesus se lembrar que tudo é de Deus e tudo volta para Deus. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui, disse Neemias:
O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Os sacerdotes e os fiz declarar sobre juramento que cumpririam a promessa feita. Assim como o Senhor falou ali. E o Espírito do Senhor encontrou naquele coração daqueles homens quebrantamento e arrependimento. Eu peço que nesta tarde o Senhor encontre no seu coração também arrependimento. E que você seja usada e ousada no poder do Espírito para levar essa mensagem, para enviar essa mensagem para aqueles que o Senhor está colocando agora no teu coração. Porque o Senhor quer alcançar a esses. O Senhor quer mudar a história destes também. Provérbios 18, 24 diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Quantos não estão vivendo nesse momento essa palavra aqui? Os familiares não têm ajudado, mas tem amigos que são mais chegados do que um irmão. Amigos que estão compartilhando o que têm com seus irmãos. Por isso que nessa pandemia é um ótimo momento para você vencer o MA, o materialismo e a avareza. É esse momento que o Senhor está dando para que nós tenhamos a oportunidade de nos arrependermos, porque Jesus está voltando e não haverá tempo para você se arrepender na hora que Ele voltar. Vai ser um piscar de olhos. Enquanto o Espírito Santo de Deus está na terra, se arrependa, porque os avarentos, os gananciosos não herdarão o reino de Deus. Está escrito na palavra de Deus. A avareza faz o homem cair em idolatria. Efésios capítulo 5, verso 5 diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Idolatria é pecado, amados. Idolatrar bens materiais é pecado. Idolatrar dinheiro é pecado. Idolatrar pessoas é pecado. É um momento de nós nos arrependermos. Eu falo isso no temor do Senhor, porque eu sei quem me deu essa palavra foi Ele. A avareza atormenta o homem com desejos insaciáveis de aumentar as suas riquezas, levando-o a apoderar-se injustamente do alheio. É isso que a avareza faz. Ela atormenta o homem, ele só pensa nisso o tempo todo, ele tem mais, mais e mais. E ele não está preocupado como é que ele vai adquirir mais, o importante é que ele tenha mais. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15 diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos. Naquilo que nós desejamos mais, nós somos provados, e a tentação vem ali. Que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Esse desejo é como uma sementinha que está aí no coração. Se você alimentar essa sementinha, ela vai crescer. E ela vai crescer com mais força. E se ela começa a crescer, você começa a dar passos para alimentá-la. E aqui está dizendo exatamente isso. Que a cobiça é isso. É exatamente o que diz essa palavra aqui, olha. A tentação vem dos nossos próprios desejos. Eu quero que você pare e sonde o seu coração. O que tem no seu coração? Desejos bons ou maus? Ganância? Avareza? Idolatria? Hoje é o dia de você entregar tudo isso para Deus, se arrepender e confessar: eu não quero mais. Em nome de Jesus, chega de planos escusos para você conseguir o lugar do outro. Chega de planos escusos para você conseguir coisas de maneira tão horrível, tão terrível, tão vergonhosa. Você pode até chegar no topo, mas você sabe que o Senhor é o Deus que nos dá o livre-arbítrio para fazermos escolhas. Mas eu quero que você lembre-se, hoje, se você está aí em cima, se você chegou bem aí em cima, se você chegou no temor do Senhor, com muito trabalho,
com sabedoria, com graça, glória a Deus e aleluia. Agora, se você chegou trapaceando pessoas, mentindo, roubando aquilo que não é teu, fazendo trapaças, enganando pessoas, conquistando coisas que não são suas, eu quero dizer, se arrepende hoje, porque senão o tombo vai ser muito grande. Eu digo isso no temor do Senhor, amados, porque a palavra diz isso, queridos. Aqui diz que a avareza torna o homem suscetível ao suborno. Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eu estou assistindo uma série interessante, chama This Is Us. Uma série interessante que fala muito sobre os diversos tipos de família que tem. E na semana passada passou algo que chamou muita atenção. Tinha ali um jovem que ele era um artista e ele estava desempregado. E tinha um amigo dele que o acolheu na sua casa, que deu para ele ficar naquele tempo difícil para ele ficar ali com ele. E esse amigo dele estava indo muito bem, inclusive ia fazer um filme. E estava muito bem nesse filme. E o amigo dele chegou e falou: olha, eu vou te apresentar a pessoa responsável, o diretor, quem sabe ele vai chamar você para fazer algo assim, assim. E ele falou: claro, vamos lá, inclusive vai ser uma festa hoje, eu quero te apresentar, vamos lá. E ele foi, e quando o amigo dele chegou, o amigo é muito querido do diretor, abraçou ele ali, mas aí ele cumprimentou, o diretor foi seco, cumprimentou, tudo bem, deixou ele lá num canto e foi. Daqui a pouco, esse rapaz, eu não lembro agora o nome dele, daqui a pouco ele sai dessa posição aqui, ele se aproxima, ele vê que o diretor está sozinho. E ele diz assim para o diretor: olha, permita-me, você conheceu meu trabalho. E você vai ver que eu sou talvez melhor do que ele. Sabe o que o diretor disse para ele? Enquanto eu estiver nessa diretoria, aqui, nem carregar uma caixa você vai. E virou as costas. Isso chama-se caráter. Caráter. Nós precisamos ter um caráter ilibado. Nós precisamos ser um povo que as pessoas confiam em nós. Que nós somos chamados e colocados em postos de confiança, porque nós desenvolvemos um bom trabalho, porque somos dedicados, porque somos os melhores que tem ali naquele momento. A palavra de Deus diz, não sou eu não, tem mais uma aqui. 1 Samuel, capítulo 8, no verso 1 a 3, diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. O seu filho mais velho chama-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Eram filhos de quem? Não importa de quem você seja filho. Se você é um homem, uma mulher de Deus, que teme ao Senhor, que o seu caráter seja libado, e que o coração esteja guardado. E a palavra de Deus diz assim, que nós só podemos guardar o nosso coração com a palavra de Deus, para nós não pecarmos contra o Senhor. Salmo 15, 5 diz assim: quem não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, quem não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado, querida. Se você é essa mulher que não empresta o dinheiro visando lucro, se você nem aceita suborno contra o inocente, presta atenção, você nunca será abalada. A avareza leva o homem a trair os seus e a oprimir os fracos. Provérbios 30, no verso 14, diz assim: pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de faca, para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. São esses que hoje eu vim denunciar aqui. São esses hoje que eu vim denunciar para que se arrependam em nome de Jesus Cristo. Porque esta palavra aqui, amados, não está na Bíblia à toa. Essa palavra é para o dia que nós estamos vivendo hoje, chamado hoje. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas. Para quê?
para devorar os necessitados. Você já viu um momento maior que esse de pessoas necessitadas? Aonde nós olharmos tem pessoas necessitadas, amados. E pobres. E essas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas pegam e olham para esses necessitados e veem o que eles podem arrancar dos necessitados. O que eles podem arrancar dos pobres? É o momento para eles. Mas existe um Deus que é justo juiz. Não seja rico com a pobreza do outro. Não seja rico com aquilo que vai te trazer mal. Aonde não vai te permitir entrar no reino de Deus. Mas se você não se arrepender, você vai para o inferno. E eu estou aqui hoje para dizer que Deus quer você bem perto dEle. Deus quer que você esteja bem perto dEle. Deus deseja que você se arrependa. E que você possa viver uma vida de alegria. Porque tem tantas pessoas que estão sofrendo nas suas próprias famílias. Porque existe um ou uma que vive essa vida miserável de ganância. Miserável de avareza. Aonde os seus próprios não podem usufruir. Muitos são homens que têm muitas posses, mas não permitem que seus filhos tragam amigos e amigas para se divertir naquilo que eles têm. Os filhos e as filhas, esposa, não podem viver de uma maneira linda, ter roupas bonitas, ter um carro melhor. Tem que viver inclusive com o carro caindo, porque se descobrirem que você tem dinheiro, o Senhor já te viu. Ele te viu. E Ele foi dando corda para ver onde você iria. Só que hoje o Senhor diz, basta. Basta na tua vida. Se arrependa hoje e deixe esse pecado. Para que você possa viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre. É hoje que o Senhor quer dizer para você, arrependei-vos, diz o Senhor. Arrependei-vos. A avareza leva o homem a reter ou a atrasar o pagamento dos seus assalariados. Você sabia disso? Tem pessoas que têm tanto dinheiro, mas na hora de pagar o salário dos seus, olha, você espera mais um pouquinho, porque afinal, o dinheiro, sabe o que vai acontecer? Os juros dele ainda vão entrar. Se ele tirar um pouquinho antes, ele vai perder. Só que ele não fala isso para o assalariado. Aquele que precisa do dinheiro para pagar suas contas em dia. Porque você sabia que foi feito um levantamento, inclusive eu lembro que aquele dono da Casas Bahia, ele disse assim, os melhores pagadores são os pobres, que pagam em dia. Em nome de Jesus Cristo, que o poder do teu Espírito Santo de Deus fale com você nessa tarde. Que a palavra de Deus encontre no seu coração espaço para frutificar. Para que você possa se arrepender e viver alegria, viver família, viver contentamento, viver o reino de Deus. Porque se você não se arrepender, minha amada, meu amado, você vai para o inferno. Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Tiago 5, 4, 5 diz assim, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Mulher, você tem empregada, você tem faxineira, você tem cozinheira, você tem um monte de pessoas trabalhando para você. Glória a Deus por isso. Pague em dia, registre na carteira, dê o 13º, dê férias, dê tudo que tem direito. Que negócio é esse de ter gente na tua casa e você fazendo tudo como se fosse do mundo, sem registro, sem pagar direito nenhum? Nada, chega. Chega de envergonhar o nome do Senhor. Tem pessoas que estão clamando, chorando diante de Deus, que não recebem os seus salários. E sabe que os seus patrões e patroas têm dinheiro para pagar, mas estão fazendo as suas aplicações. Querido, Deus não tem nada contra a sua riqueza. Deus deu para Salomão toda a riqueza. Mas é pecado amar o dinheiro. Ser avarento é pecado. E diz que esses não herdarão o reino de Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é um ótimo momento. A pandemia é um ótimo momento para a gente vencer o MA. Materialismo e avareza. É um ótimo momento.
Nas listas de pecado que se acham no Novo Testamento, primeiro aparece os que dizem respeito ao sexo e em segundo lugar, a avareza. Paulo os coloca no mesmo nível de idolatria. Colossenses capítulo 3, no verso 5 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Precisa morrer hoje. Precisa sair da sua vida hoje. Você precisa ser liberto desse cativeiro, dessa herança maldita que talvez venha lá do teu pai, da tua mãe, não sei de quem que veio, mas o Senhor é poderoso para te libertar desse cativeiro. Em nome de Jesus, escolha o Senhor como o Senhor da tua vida, não apenas como o seu Salvador. Prestes contas a Ele, porque afinal tudo é dele, volta para Ele. Por tudo isso, Deus reprova os ávaros. Veja os casos de alguns, eu vou citar, e eu peço que você, com calma, leia na sua casa. O caso de Acã, Juízes capítulo 7. O caso de Nabal, em 1 Samuel 25. O caso de Judas, todo mundo conhece, Judas. Por causa de moedas, ele denunciou Jesus Cristo, ele traiu Jesus Cristo. Judas, Mateus 26, 14 a 16. Ananias e Safira que fizeram um acordo para a morte. Atos capítulo 5, verso 1 a 11. Geazi em 2 Reis, capítulo 5, 20 a 27. Aonde ele estava ali com o profeta. E o profeta disse assim: não, nós não vamos aceitar nada, Naamã. Nós não queremos nada. Geazi ficou completamente louco. Ele falou: como assim? Não é possível. Não é possível, meu Senhor está ficando louco. E Geazi corre atrás de Naamã e fala em nome, e fala ainda em nome do profeta. E ali ele pega alguns utensílios, algumas coisas que depois você vai ler. Eu quero dizer para você, todos nós que estamos de pé, temos que tomar cuidado para que não caiamos. E é a palavra de Deus que nos santifica, amados. A palavra de Deus nos orienta, respondendo com clareza as 3 mentiras básicas citadas anteriormente que eu te falei. A primeira mentira que eu comecei a falar foi: cada pessoa é dona do que possui. Isso é uma mentira. Porque está escrito: Jesus é dono e Senhor de tudo que possuímos. Lucas 14, 33. Também está escrito aqui: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, verso 1. A segunda mentira: a vida do homem consiste nos bens que ele possui. Mentira. Mateus capítulo 4, no verso 4 diz assim: Jesus respondeu, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Lucas 12, 15 diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A terceira mentira é: o homem pode dispor ao seu modo dos bens que possui, seja isso adquirido por herança, trabalho, capacidade, vivacidade, engano ao próximo. Atos 20, verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Para concluir, a vontade de Deus é que, vamos lá, as tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquemo-no e não se associem com ele. Presta atenção, não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Chama a atenção como irmã, se você conhece alguém assim. Segundo, a vontade de Deus é que prosperemos. Terceira carta de João, no verso 2 diz assim: amados, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. É o desejo do Senhor, que você seja próspera.
Terceiro, a vontade de Deus é que andemos honradamente. 1 Timóteo capítulo 3, no verso 3 diz: não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 11 e 12 diz assim: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. A vontade de Deus também é que você não viva para acumular tesouros sobre a terra. Mateus 6, 19 a 21 diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casa e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Aonde está teu coração, querida? Lucas 12, 32 a 34 diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados, com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. O seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará teu coração. Vocês perceberam que essa palavra aparece em Lucas e em Mateus, a mesma palavra? A vontade de Deus é que você tenha o necessário. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12 diz assim: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Já havia falado lá em cima, desculpem. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 6 a 10. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Eu gostaria de dizer que a melhor coisa que tem é uma pessoa ter um espírito contente. Não importa a quantidade de riquezas, o muito ou pouco, mas se você tiver uma alegria no seu espírito, você vai ser uma das pessoas mais felizes. E aqui diz também assim: afinal não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. A vontade de Deus é que tenhamos para ajudar os necessitados, não os preguiçosos. Não, os necessitados sim. Aqui em Efésios 4, 28, já estamos terminando. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. 1 Timóteo 6,17 diz assim: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Atos capítulo 20, verso 35. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: há bênção maior em dar do que em receber? Não há. Não há bênção maior do que essa. E a última, a vontade de Deus é que nunca ponhamos os nossos interesses acima do reino de Deus. E eu sei que você vai encontrar esse resumo de tudo isso em Mateus capítulo 6, no verso 19 a 34, que eu não vou ler. Mateus 6, 23 diz: mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que é em você é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Eu quero muito nessa tarde, eu queria muito estar bem perto de você, olhar nos teus olhos
E eu desejo de todo o coração que a palavra, que é luz, que é lâmpada, ela ilumine os teus caminhos. Que essa palavra hoje não seja mais uma palavra, mas que ela encontre em você. Que ela encontre no seu coração um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Que hoje seja uma tarde de arrependimento, de uma conversão genuína. O que é conversão, gente? Eu queria ir para lá, mas eu converto e venho para cá, ó. Eu sei que essa é uma palavra que vai contra todo o sistema que nós vivemos, contra todo o capitalismo. Esse é o reino de Deus. Eu quero te convidar nesta tarde a você verdadeiramente colocar o teu coração diante de Deus. E se é você, com você diretamente que eu estou falando, sinta-se amada por Deus que está dizendo: filha minha, olhe para mim. E agora mesmo veja o que está no seu coração. Você é feliz? Você que tem tudo é feliz? Você que chegou numa posição e sabe que você chegou nessa posição porque você trapaceou, porque você traiu, porque você enganou, porque você roubou. Você é feliz com tudo que você tem? Ou será que não chegou a hora de você tirar esse fardo pesado? A palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja cansado dessa vida, porque tudo isso é enfado, é como vento, sopra, você consegue pegar o vento? Não! Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que essa palavra vá àqueles que o Senhor já colocou no teu coração. Eu vou orar por isso, porque assim como queimou o meu coração nesse dia, de que eu tinha que falar todas essas verdades a você, que queime também no seu coração de você levar essa palavra para tantos aqueles que o Senhor colocou no seu coração. Porque eu sei que é um dia onde o Senhor está dizendo: arrependei-vos. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver nessa terra, arrependei-vos, diz o Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu coloco a minha vida diante do teu altar, Jesus. Eu coloco a vida, Senhor amado, das minhas amadas irmãs, irmãos, aqueles que eu nem conheço, diante do Senhor, e eu peço ao teu Espírito Santo que possa gerar arrependimento genuíno, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqueles que são avarentos, aqueles que são gananciosos, aqueles, Pai amado, que estão, Senhor, com a venda nos olhos, que não conseguem enxergar o próximo, que seja uma tarde de quebrantamento, de arrependimento, Senhor, para que possam herdar o reino de Deus, Senhor, porque o Senhor está voltando. Deus, nós queremos, o Senhor quer que eles possam estar contigo, Senhor. Por isso eu clamo a Ti em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, vem com o Teu poder e os convence dessa verdade, Senhor, que eles possam nessa tarde entregar as suas vidas ao Senhor e dizer: eu quero morar com Deus, eu quero viver o reino de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que só Tu podes fazer isso, Senhor. Que os olhos se abram, que o Senhor revele o coração. Em Deuteronômio capítulo 8, no verso 2 diz que o Senhor, Pai, permitiu que muitos fossem humilhados e provados para que descobrissem o que estava no seu coração. Senhor, mostra o que está no coração do homem e da mulher. E que em nome de Jesus, Pai, eles possam se arrepender, e que seja uma tarde de salvação, uma tarde de libertação, uma tarde onde o Senhor possa, Pai amado e querido Deus, ser recebido como Senhor das suas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, e clamo por essas vidas em nome de Jesus, Senhor. Eu também oro, Pai, por cada ouvinte. O Senhor me disse que todos aqueles que recebessem esta palavra deveriam levar esta mensagem para outros, ó Pai. Eu sei que é uma mensagem muito difícil, mas que estas mulheres, estes homens, se humilhem diante do Senhor, sejam cheios do poder de Deus, que eles não temam aos homens, mas temam ao Senhor. Que possam ter experiências poderosas, Pai amado, em levar esta mensagem, Deus, e ver o Senhor movendo corações de outros, Pai, que ainda não Te conhecem, Senhor.
Que possam ver, Pai amado, aqueles que estão, Senhor amado, aprisionados serem libertos. Que possam ver as escamas caindo dos olhos, Pai amado, e pessoas ali se prostrando, porque a palavra de Deus é poder, é espada, é dínamos, Pai amado. Vem com o teu poder e opera a tua vontade, Pai. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor, pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida, Senhor, dessas famílias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.